o medo é uma coisa tão devastadora. Muitas pessoas estão assombradas pelo medo. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Mas Deus não nos fez para ter medo. Quando a gente entende isso, nada pode nos parar. E Deus falava para mim, o propósito dessa ministração é porque lá vai ter mulheres que estão sendo acorrentadas pelo medo há muito tempo. E a liberdade, o propósito dessa ministração é libertação do medo para viver os planos de Deus. A gente só pode viver os planos de Deus quando a gente se liberta dos medos. Porque os medos, ele nos faz afundar. E eu te pergunto, o que é que tem regido a sua vida? Vamos ler aqui o texto. O texto é muito conhecido. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E quem é que tem medo de vento contrário? O vento contrário são as aflições da vida, é uma doença que aparece, é um casamento que se acaba, é um desemprego que surge. Quantos são os ventos contrários da vida? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Pedro tinha um propósito. Pedro teve uma estratégia. Se és tu, me faça ir por sobre as águas. Quantas vezes nós temos uma estratégia? Deus nos entrega algo e a gente não consegue ir, não consegue avançar, porque fica olhando para os ventos contrários que vão surgir ali durante o processo, durante a caminhada. Pedro teve um propósito, mas quando ele desvia os olhos dele de Jesus e olha para o vento contrário, e ele disse: vem. E Pedro, desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Desviou o foco, desviou o olhar, tirou os olhos da onde era para estar, para olhar para onde não estava. Porque muitas pessoas não conseguem concluir as coisas das suas vidas. Porque tira os olhos do foco. É uma faculdade que inicia e não termina. É um plano que Deus tinha para aquela pessoa de estar naquele lugar fazendo aquela determinada coisa. Mas ela deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os ventos contrários. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus. O que tem controlado a sua vida? A fé, o medo, a vontade de ir, o desespero. O que tem controlado a sua vida? Para refletir nisso nesse momento. Será que tem algo que você gostaria de estar fazendo e não está fazendo porque está com medo?
importa o local que você esteja, onde Deus te colocou, se é na escola, se é na faculdade, no seu trabalho, na academia, não importa onde você esteja, você tem um propósito ali. E se você tiver medo, você está sendo tímido, e Deus ele condena os tímidos, porque nós temos boca para falar sobre o amor dele, sobre o espírito dele, e nós temos um plano para viver, um plano perfeito do Senhor. Só que o inimigo ele também conhece esse plano, e ele quer roubar esse plano. Ele quer impedir que você viva aqui na terra de uma maneira abundante, de uma maneira agraciada, de uma maneira leve, de parceria com Jesus. Ele não quer que você tenha essa parceria. Então o que ele faz? Ele lança medo para que você viva uma vida frustrada, uma vida de lamúria, chorando, reclamando, dizendo que não é nada. Não, isso não é para mim, não. Não dá, não. Por que não dá? Por que não dá? Se o Senhor colocou no seu coração, é porque dá sim. É porque é sim. E você está deixando de viver coisas que Deus tem para a sua vida, porque não está confiando no Senhor como deveria confiar. Meu Deus. E o Senhor me fala, durante o estudo dessa ministração, sobre algumas coisas que o medo ele é capaz de fazer. E ele me dá aqui 5 pontos sobre o medo, sobre o que ele é capaz de fazer na nossa vida. E eu quero falar aqui agora o primeiro. O medo, ele desrespeita a vontade de Deus e rouba o propósito. Que eu acabei de falar aqui. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, mas o medo desrespeita cada um deles. O Senhor quer que nós vamos e avancemos e conquistemos e fazemos maravilhas, mas o medo, ele desrespeita o propósito do Senhor. Ele desrespeita a vontade de Deus. Aquele povo sai do Egito, enfrenta Faraó, enfrenta tudo que tinha para enfrentar, foram guiados ali por colunas e nuvens, por maná, por tudo, mas quando é a hora de receber o propósito, não recebem, porque eles distorcem. Não, os gigantes que tem lá são muito grandes, eles são imensos, não dá, a gente não pode com eles. Exagero, porque o medo ele distorce a visão da realidade. Se Deus falou, entra naquela terra, ele é para entrar naquela terra, e o medo te paralisa, o medo distorce, ele te impede de viver, ele te impede de deixar ir além. E aquele povo não entra na terra prometida, porque eles venceram muitos inimigos, mas eles não venceram um inimigo que estava dentro deles. O medo paralisa, o medo te impede de ir. Jesus. O medo paralisa o potencial e frustra uma vida. Eu vou ser muito objetivo aqui em tudo que eu estou ministrando, porque é uma pregação muito objetiva para a libertação do medo, porque esse é o propósito, para você ser liberto. O medo ele paralisa o potencial e frustra uma vida. O medo paralisa no espírito e afasta de Deus, causando a sensação que não consegue e deixa os seus sonhos para lá. Você não consegue enxergar o seu potencial. Você começa a achar que você não foi feito para aquilo, que aquilo ali não te cabe, e você começa a deixar mais uma vez o inimigo chamado medo dominar a sua vida e não avança para cumprir os propósitos do Senhor. Não reconhece o seu potencial, não reconhece a sua capacidade. Eu ministrar, não, isso aí é para ela, para mim não. Mas Deus falou no teu coração que Ele te chamou como uma ministra, como um ministro. Então por que você está deixando para o outro que Deus falou que era para você? Verdade. O medo, ele destrói o teu potencial. Ele faz você não enxergar a pessoa que Deus te constituiu. Mas isso tudo são estratégias do inimigo, para que você não conheça a sua identidade criada por Deus, para você não cumprir os propósitos dele aqui na terra, para você viver frustrado, para você reclamar contra Deus e para você negar Deus. E aí o plano principal não se cumprir na sua vida, que é o plano da salvação. Terceiro, o medo distorce a personalidade. Você já parou para pensar quantas coisas negativas o medo faz em uma pessoa? Aleluia, Senhor. E o Senhor ministrava muito forte comigo enquanto eu preparava essa mensagem.
E fica igual aquela galinha do gol. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Busque força em Deus. Busque força em Deus. Você não está fraco, você não é derrotado. Você é filho de Deus. Você foi constituído por Deus para fazer a diferença onde quer que você passe. Tem autoridade no nome de Cristo para renunciar esse medo, para dar uma ordem para Ele, para falar para Ele quem é que manda aqui. Porque filhos de Deus nasceram para vencer e não para fraquejar por um medo que está no coração colocado pelo inimigo, dizendo que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir. Meu Deus. E nada de bom vai te acontecer. E com isso, o medo escraviza vidas. Verdade. Tudo que você tem medo, o próprio medo vai torná-lo pior. Preste atenção no quanto você é profundo. Tudo aquilo que você tem medo, o próprio medo vai torná-lo pior. Como? Ele vai dizer para você que aquilo é muito maior do que é. E você não vai conseguir fazer. Eu não vou ministrar porque eu tenho muito medo. Vai se tornar pior. E você não vai mesmo não. Uma péssima notícia, mas isso é verdade. Se você falar para você que você realmente não vai conseguir porque tem medo, você não vai conseguir. Aquilo que você determina ao seu respeito, provavelmente vai ser aquilo que vai acontecer na sua vida. Até o momento que você muda isso na sua mente, deixa o Senhor entrar, modificar tudo lá dentro e aí sim, alcançar os planos de maravilha do Senhor. Não seja escravos do medo. Não tenha uma vida carregada pelo medo, uma vida aniquilada pelo medo, porque o medo escraviza. O medo te coloca sentada no sofá da sala, vendo televisão dia e noite, piorando ainda mais o seu medo, vendo esses telejornais que só tem desgraça e derrota, e você fica se alimentando daquilo dali, e tudo aquilo que a gente alimenta cresce, porque é onde a gente foca expande. Então quando você foca no seu medo, quando você foca nas desgraças que estão aparecendo na televisão, quando você tira os olhos de Jesus, você afunda, porque você fica escravizado por uma emoção que é utilizada pelo diabo para te destruir, para destruir qualquer um de nós. Ele é um inimigo invisível, oculto, mas que destrói, que escraviza, que aniquila. E a quinta coisa que Deus falava para mim é: o medo destrói o bem-estar emocional. Você já viu pessoas com medo? Aquele medo patológico, porque tem o medo que é o medo prudente, né? É o medo que você, não vou ali porque eu não te mudei. Não é sobre esse medo que nós estamos falando. Não, eu não vou passar ali porque tem uma serpente passando aqui no caminho. Então esse medo ele vai nos proteger, vai proteger a nossa vida. Mas aquele medo que te paralisa, aquele medo que te escraviza, aquele medo que é patológico, é o medo que o diabo lança no nosso coração para nos fazer derrotado. E aí ele destrói o nosso bem-estar emocional, porque é impossível estar bem, conectado com Deus, tranquilão, adorando ao Senhor, de espírito de verdade, se está sendo assolado, escravizado por medo. Você vai ter ansiedade, vai ter síndrome do pânico, vai ter depressão, vai ter tantas outras coisas, porque ele causa uma perturbação interior. A sua autoestima fica lá embaixo, você se sente a pior pessoa do mundo. Então o medo ele destrói o nosso bem-estar emocional. E Deus ele tem um propósito, que é justamente o louvor que nós ouvimos. Deus ele quer te usar. E eu vou caminhando para o final agora, porque eu quis trazer uma palavra muito objetiva para os nossos corações. E Deus ele quer te usar para curar. Deus quer te usar para transformar. Deus ele quer te usar para ser bênção aonde quer que você vá. Ele quer usar o seu potencial. Aquilo que quando você ainda era aquela substância informe lá dentro da sua mãe, que ele já sabia até o último dia da sua vida, ele lançou dentro de você. E ele quer usar como uma pedagoga, como uma farmacêutica, como uma mulher de Deus, tantas as outras aqui, nas suas áreas de profissões, na sua casa, no seu lar, na sua família.
Não tenha medo. Não seja tímido. Amém. Se Deus te mandou ir, vai, porque o Espírito Santo do Senhor vai contigo. Glória a Deus. Se Ele te mandou